Aqui é o lugar para criticar, manda ver. Não, que precisa ser desenvolvido, né? A gente estava falando antes da gente começar aqui o podcast sobre o lugar de fala, né? Cara, existe sim um lugar de fala da pessoa branca, existe sim um lugar de fala do homem branco hétero cis. Existe, porque quem criou o machismo, quem criou o racismo não foi a pessoa preta. Exato. Meus ancestrais estavam lá na África, não escolheram, eu vou nadando até o Brasil, porque eu quero morar no Brasil, Exato. entendeu? Então, existe toda uma responsabilidade que o criador desse problema, ele não pode se isentar. Entendeu? Por isso que quando eu falo de uma política de fornecedores mais diversa, por isso que quando a gente olha que para as empresas que estão de fato fazendo trabalho intencional de diversidade e inclusão, e que é muito importante que seja feito, que não pare. E por isso quando eu falo que existem hoje várias consultorias no mercado, por exemplo, que ajudam, que são suporte, para a gente conseguir, de fato, diminuir esse abismo social, esse abismo econômico que existe entre uma pessoa e outra. E esse abismo social, esse abismo econômico mata pessoas todos os dias. São pessoas trans morrendo todos os dias. Sim. São mulheres sofrendo por feminicídio. São pessoas negras que eu tenho medo de andar na rua, sabe? Porque eu tenho medo do teu medo. Olha que loucura. Nossa. Eu tenho medo do teu medo. Eu tenho medo de como você vai reagir se você olhar pra mim. Cara. Então, assim, como é que a gente consegue... As mulheres são assediadas. O tempo todo. Mas como é que a gente consegue entender qual é o papel e qual é a responsabilidade? E agora eu tô falando, assim, individual mesmo, da pessoa. E aí eu tô falando especificamente do homem branco hétero cis mesmo. Pra ajudar na evolução e na resolução desses problemas. Que é, de fato, quem foi o criador disso, sabe? Não dá pra falar, mas não é o problema meu. Sim, o problema é seu. É lógico. Não dá pra falar, mas eu não fiz nada pra contribuir isso. Eu nasci já era assim o mundo. Eu já nasci já era assim, mas você é resultado desse privilégio. Lógico. Existe eu sou super a favor de cotas, né? E existe eu esqueci o nome dele, que é um escritor gaúcho. Ele escreveu pouco tempo atrás, chamado Os Cotistas Desagradecidos. Os Cotistas Desagradecidos. Cara, quando eu ouvi ouvi falar sobre esse artigo, eu fiquei maluco. Eu falei, caralho, é exatamente sobre isso. O que diz, né? E o que esse escritor, o que diz esse artigo? Ele fala, cara, hoje existe uma parcela da população que, eu sou contra cotas, beleza. Mas vamos puxar na história. Vamos puxar lá, cara, terminou a escravidão. O que fizeram quando terminou a escravidão? Assim que terminou, aboliu, né? Vou botar entre aspas, a escravidão, o que aconteceu? A gente, basicamente, as pessoas que tinham a pessoa preta ali como uma propriedade, falou, cara, tu trabalhou de graça pra mim, não vou te pagar. A gente estava dentro de um contexto que a gente estava saindo do Império, entrando na República, ali 1889, 1891, Marechal Câmara, Deodoro da Fonseca ali. Exatamente nesse momento começou a política do café com leite. Aliás, queimaram todos os documentos dos navios. Sim. Né, os registros. Foi tudo queimado. A gente perdeu toda a documentação histórica. Não tem histórico. Isso é absurdo. Cara. Não tem histórico. Não, e nesse contexto, libertou-se os escravos, mas o que fizeram? Política do embranquecimento. É muito importante falar disso. Eugenia. Porque começaram, nesse momento, a trazer italianos, a trazer alemãos. Porque essas pessoas eram dignas de receber um salário. Sim, no caso da minha família é isso, são italianos, né? É isso então, aí. Mas essas pessoas eram dignas de receber salário. E para miscigenar... Para embranquecer mais a população. Então, eu ouvi isso também, né? Na época tinha essa mentalidade. Sim. Não, mas total. E aí, nesse contexto que você... as pessoas negras, elas ganham de fato a liberdade, mas elas ganham a liberdade em parte, porque elas ganhavam a liberdade, mas não ganhavam a oportunidade de trabalhar, porque ninguém queria pagar. E o que fizeram? Trouxeram os italianos. E quando trouxeram os italianos, trouxeram os alemãos, trouxeram japonês, o europeu para cá. Quem eram esses italianos? Quem eram esses europeus? Eram aqueles que estavam passando por alguma dificuldade na Europa. Isso. Então eles vieram para cá para construir aqui, para construir no Brasil. Só que quando eles vieram para cá, eles vieram com uma política que tinha acesso à educação, tinha acesso à universidade. Alguns ganharam terras. Então, assim, eles ganharam cota. Ganharam cota para entrar na universidade, ganharam cota para... Ganharam um monte de coisa.
E aí, o que esse autor fala aqui, eu esqueci o nome dele, ele fala, cara, são os cotistas desagradecidos. Porque se hoje tem um monte de gente que bate no peito e fala, eu sou neto de italiano, eu sou isso, a minha família é italiana, eu sou contra a cota, cara, você tem tudo isso porque o teu avô lá atrás ganhou cota. Ele ganhou terra, ele ganhou acesso à educação, ele ganhou tudo isso. Tudo isso num contexto que tiraram as oportunidades das pessoas negras. E aí a gente pode discutir por que aumentou a violência, porque a gente pode discutir um monte de coisa aqui. Mas esse é o ponto. Hoje, a gente tem que entender que não é só sobre hoje. Porque eu tenho certeza que meus filhos, eles vão ser super privilegiados. Mas eles vão ser privilegiados porque eles vão ter na cadeia aí, hereditária deles quem vai fazer por eles. E que eles vão fazer pelos outros. Então é uma corrente, é um crescimento. Então não dá pra gente simplesmente falar, eu sou contra se você é fruto desse privilégio. Entendeu? Então, assim, ele achou aqui, ó, tá o golinho aqui, ó, os cotistas agradecidos, mesmo, jogou na tela. Aqui a turma é ligeira, hein, mesmo. Caramba, achou mesmo. Aqui a turma é ninja aí, ó. Esse mesmo, os cotistas agradecidos. O Lucão aqui já tá na operação, já tá ninja aqui, ó, boa. Ó, até vou ler, ó, a incoerência é típica dos desagradecidos. É o auge da hipocrisia individualista, o que há de mais nojento no ser humano. A cena patética de cuspir no prato enfumaçado da história. Aí ele vai contando exatamente aí. Exatamente isso que eu contei pra vocês. Tá o Golinho aí, o autor desse artigo. Tá o Golinho, ele é um gaúcho. Deixa no link pra galera que quiser ler depois o artigo, Lucão, faz favor, boa. Ele é o gaúcho. Mas assim, é muito importante a gente entender sobre... Porque quando a gente entende essa perspectiva, a gente entende a perspectiva de como é que os privilégios eles foram constituídos, né? Os privilégios eles foram constituídos em cima de muitos privilégios que vieram historicamente. Não só os privilégios de quem obteve esse privilégio, mas aqueles privilégios que foram tirados das pessoas. Que foram tirados, a mulher, ela só teve a primeira oportunidade de votar em 1932. Sim. Entendeu? Até na década de 60, nos Estados Unidos, a pessoa negra, ela não podia sentar no mesmo lugar que uma pessoa branca, não podia estudar aqui no Brasil até tanto tempo. Então, quando você tira esses privilégios de algumas pessoas e você enche as outras pessoas de tantos privilégios, você automaticamente cria um abismo. E aí o ponto, como é que a gente iguala isso em 2023? Como é que a gente iguala isso? Não dá pra falar, o problema não é meu, porque o problema é de quem tá com o poder na mão. Por isso que é importante as empresas pensarem, por isso que é importante quando a gente pensa igualdade, equidade, diversidade. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que que existe um pano de fundo para que a gente tenha chegado aqui hoje. Não é só sobre o hoje, é por isso que a gente precisa colocar muita intencionalidade. Entendeu? É muito difícil, porque é uma conversa assim, muito profunda e muito complexa. E é muito difícil, dependendo de quem nunca tem ouvido ou algo tipo nessa linha, entender, sabe?